A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus? Meus irmãos, hoje nós estamos iniciando um estudo chamado Controle o Pensamento. Tá preparado? Hoje é o primeiro áudio. Eu espero que você mande para mais pessoas e aprenda juntamente comigo. Glórias a Deus por isso, terminamos um estudo ontem, né? Então, me acompanhe. Controle o pensamento. Deus me deu esse tema já tem um tempinho, mas como eu estava estudando com vocês Atos, depois Romanos, eu acabei encostando eles, né? Olha só, o pastor Alex é um estudante da Bíblia Sagrada, né? Eu praticamente procuro todos os dias ler a palavra de Deus, eu estou muito infiltrado nisso porque eu tenho essa obra de gravar os estudos para vocês. Então, é necessário que vocês entendam. Agora, outro adendo que eu tenho que trazer aqui. O pastor Alex está repetindo sempre os mesmos playbacks, né? Esse playback e um outro que eu estou usando bastante. Eu vou explicar o porquê. Eu não vou ficar pedindo ajuda para vocês, até porque vocês já me ajudam em muitas coisas. Mas o meu computador, ele deu problema. Meus irmãos, eu não vou dizer que tudo é o diabo, mas uma boa parte é ele. Então, meu computador deu problema. E eu não tenho, os meus playbacks está tudo lá, né? Então, no celular eu só estou com esses dois aqui. Eu não quero ficar baixando outros. Meus irmãos, eu não quero ficar desesperado. O que eu tiver na mão eu vou usar. Deu para entender? Então, vamos lá? Estou gravando aqui, ó, com um playback do próprio celular. Um aparelho está tocando o playback, o outro está gravando. Deus tem me abençoado, mas tem coisa que quebra, então a gente tem que mandar arrumar mesmo. Vamos lá? Olha só. Toda boca fechada, meus irmãos, presta atenção, controle o pensamento. Toda boca fechada tem uma mente pensando, né? Ela não fica paralisada. E é muita verdade nessa frase. Toda boca fechada tem uma mente pensando. E o que será que as mentes pensam? O que será que um amigo que está do seu lado agora está pensando? O que será que está na mente dele? Você sabia que muitas pessoas podem estar pensando em uma maneira de tirar a própria vida? Outras estão pensando de como vão pagar aquela conta. Outras estão pensando, ele está me traindo. Ela não está chegando cedo em casa, ela está me traindo. Sabe o que as mentes começam a borbulhar? Elas começam a dar lugar em pensamentos. E elas começam a acreditar naquilo que pensam e começam a frutificar. Então, o perigo é que elas não conseguem mais controlar seus pensamentos. A partir do momento que um homem olha para uma mulher, ele tem que controlar o pensamento. Porque eu sou cristão, mas eu não sou cego. Eu sou cristão, mas os meus hormônios não. Então o que eu tenho que fazer? Controlá-los. Eu tenho que lutar contra isso, porque essas coisas vão me fazer pecar. Então, o controlar o pensamento, você vai aprender nesse estudo. Já está interessado? Já está gostando? Sim, legal. Você sabia, tá passando um avião agora, que Deus abençoe o piloto, que Deus abençoe os passageiros se tiver, e que dê um bom destino para ele, um bom retorno. Você sabia que o controlar o pensamento é algo tão importante que às vezes você pode não perceber, mas você peca no pensar. Deixa passar as coisas no pensamento. E aquilo, meus irmãos, infelizmente, vai criar raízes e vai fazer com que você, de repente, tenha que, procurar outro lugar, porque o seu pensamento está te traindo. Você tem que procurar outra saída, tem que ir para outro canto, porque o seu pensamento está te fazendo mal. É isso que eu quero ensinar a vocês. Controlar o pensamento. Vamos entender uma coisa. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Até os que ainda não saíram, o que ainda não brotou. A parte principal de um pensamento é que você pode se tornar escravo dela. Você pode dar lugar a uma coisa que pode te condenar. Então você tem que tomar cuidado com o que você pensa.
você tem que tomar cuidado com as coisas que você deixa brotar no seu pensar. Um homem para roubar um banco, ele não vai de imediato roubar um banco. Eles vão pensar. Eles vão pensar na maneira de quando os soldados estão menos, quando os policiais não estão por perto. Vão pensar em todo tipo de maneira. Por quê? Porque eles vão frutificar o seu pensamento naquilo. Então a terra que tem ali, a semente que vão receber é má, mas ela vai brotar. Significa que a terra do seu cérebro é uma linguagem figurativa, tá? Não existe terra no seu cérebro. Mas estou dizendo assim, que a terra que tem no seu cérebro, qualquer semente que você jogar lá, brota. A semente da traição vai brotar. A semente da morte vai brotar. O cara, quando planeja matar uma pessoa, ele premeditou antes. Premeditar é pensar. Tá entendendo? Aí você pergunta, como Deus pode conhecer todos os meus pensamentos? Ele é Deus. Foi Ele que fez. E se Ele criou, Ele conhece. Então, a sua pergunta seria, como? Como que Deus pode saber tudo isso? Como? Então vamos por parte. Primeiro, Deus fez o homem. Do que Ele fez o homem? Do barro, do pó. Lá em Gênesis 2:7. Ali Ele cria o homem. Só que naquele pó vem os órgãos, vem o cérebro. E esse cérebro ele é de carne, mas ele está ligado ao mundo espiritual. Porque no pensamento você consegue imaginar coisas. Você consegue falar de boca fechada. Você consegue ouvir a sua voz ali dentro, você consegue pensar, analisar. Isso é uma coisa que Deus nos deu. Porque se você não tivesse raciocínio, você não pensasse, as coisas não sairiam certas. Como criar um filho? De repente um filho nasce, você o mataria. Que coisa estranha é essa? Não. O seu raciocínio é criar aquela criança, porque Deus nos ensinou assim. O seu raciocínio é trabalhar e trazer alimento para cuidar daquela criança, para formar uma família. Mas o pastor, aqui fala fôlego de vida, não espírito. Em Gênesis 2:7, o fôlego de vida, o que está escrito lá, eu concordo com você. Sim. Mas o fôlego de vida, aí é o espírito, com E minúsculo, que veio de Deus. Tá entendendo? Lá em Eclesiastes 2:7 você vai entender isso. Então, nós somos uma criatura feita por Deus. E raciocinamos com a ajuda do nosso cérebro, com meios de contactar o mundo espiritual pelos nossos pensamentos. E pensamos coisas boas pelo Espírito de Deus. Agora, lembra do estudo que eu dei uns tempo atrás? Se você mortificar o teu espírito, com certeza você não vai ter como ter vitória. Então, qual que é o problema aqui? É o controle. Você tem que ter o controle na sua mão. Você entendeu essa parte? Se você não conseguir ter o controle nas suas mãos, seus pensamentos vão mandar e você vai obedecer. Seus pensamentos vão apontar a fazer um erro e você vai obedecer. Tem gente que faz as coisas sem pensar e só dá caca, porque ele não usa esse equipamento que Deus colocou dentro dele. O pensar é grátis. Antes de fazer uma burrada, pense. Você pode evitar um grande problema. Mas as pessoas têm preguiça de pensar. E se as pessoas têm preguiça de pensar, aí fica difícil mesmo, meus irmãos. Com certeza as coisas vão dar errada. Então, nós vamos parar aqui. O áudio de hoje foi meio que uma introdução do início desse estudo de controle o pensamento. Mande para os seus amigos. Amanhã tem mais. Anota aí a lição de casa. Salmo 119, verso 2.
Salmo 119, verso 2. Está fazendo aniversário hoje o presbítero Adilson. Ele é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá do Mestre Darmas 1, Distrito Federal, né? Adilson, feliz aniversário. Deus abençoa grandemente a vossa vida, meu amigo. Glórias a Deus por isso, né? Bom, deixa eu passar aqui os meus recadinhos, né? Meus irmãos, dia 15 agora, amanhã, eu estarei pregando, né? Amanhã, sábado, estarei pregando no Jardim Revista em Suzano, Rua Itapeva, número 205. Igreja Pentecostal, o Poder de Deus para as Nações, na direção da presidente bispa Odete, né? Glórias a Deus por isso. Pastor, eu quero adquirir os seus pendrives que vêm com as mensagens, né? Bom, você pode adquirir o pendrive. O pendrive custa R$65, tá? Você vai falar diretamente com o Wagner. O número dele é 119-8176-8760. Ou com a Raquel, 119-5331-1437, né? Glórias a Deus por isso. Quero mandar um abraço aqui para os ouvintes da Rádio Semeador 97,9, apresentador Spark Rubens, lá de Chalé, Minas Gerais. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, também quero mandar um abraço aqui para as rádios, os ouvintes das rádios Rádio Web Nova Adoração, Bruno Balbano, Paraná. Rádio Web Gospel Aliança com Robinho, do Rio de Janeiro, e com a Rosângela Maia, do Paraná. Deus abençoe, meus irmãos. Por hoje é só e amanhã tem mais.